Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. Eu, professor japonês, venho trazer aqui para vocês um vídeo aí, né, de pré-jogo de São Paulo e Fluminense, né, a volta aí do Campeonato Brasileiro, né. Vamos para as últimas rodadas, né, depois dessa data FIFA aí, né, que a gente que torce aí pelos times não, não curte muito, né. Tem que passar aí, demora para passar, né? Ficar assistindo jogos aí de seleções aí, alguns jogos que não valem muita coisa. Mas antes, né? é, não se esqueça lá de passar nas nossas redes sociais, né? Tanto no TikTok como no Instagram, @professores_são paulinos. Lá, informações, né, do São Paulo, informações aí de placares, tudo que de São Paulo, aí você segue a gente lá no Instagram. E no TikTok você passa para assistir vídeos aí do nosso canal, né, alguns cortes, e também vídeos importantes aí de jogos marcantes do São Paulo, jogadores aí que fizeram muitos gols, tudo isso aí nesses dois conteúdos aí. Não se esqueçam, @professores Eduardo Saponis. E também, né, não se esqueçam aqui também de dar o like, de você curtir, né, e se inscrever, comentar nossos vídeos e para dar uma força para o nosso canal, né, nosso canal aí crescer e ter mais inscritos e chegar e ter mais visibilidade aí no YouTube, tá certo? Então, ó, nosso vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente, né, porque não é apenas um pré-jogo. Além do pré-jogo, a gente vai falar um pouquinho também das últimas notícias aí que envolvem o São Paulo, né, já que a gente ficou bastante tempo parado aí, né? Então, algumas notícias de São Paulo apareceram e aí a gente vai falar delas antes, certo? Então, na primeira parte, algumas notícias do São Paulo e aí na segunda parte a gente fala do pré-jogo aí, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, vou mostrar aqui a primeira parte, aqui, ó, notícias do São Paulo, né, nessa data FIFA de novembro. Vamos lá, ó. Notícia do Globo.com. São Paulo tem interesse aí no meio-campista Emanuel Martínez do América, né? O Emanuel Martínez é um jogador aí de 29 anos, é um jogador que joga como volante, pode jogar como meia, é, fez uma boa temporada pelo América, apesar do América ter sido rebaixado. São Paulo tem um certo interesse. Por quê? Parece que o Dorival ele não está muito satisfeito com os volantes que ele tem, né? O que ele está satisfeito, Paulo Maia, tem risco aí de sair nessa próxima janela. E tanto o Luan como o Mendes, aí o Luan a gente vai falar daqui a pouquinho, não agrada muito ele, né? Parece que até o Gabriel Neves às vezes está tendo menos oportunidades. Então, acho que o único volante do elenco atual que agrada ele, que não corre risco de sair, é o Alisson, certo? Então, tem essa questão. Então, é um jogador. Não acho também um super jogador. O jogador é, para mim, para compor elenco. Ele, para mim, é do mesmo nível do Gabriel Neves, até abaixo. Não sei se depende do dinheiro que for gasto, né? Data FIFA ajuda São Paulo a respirar no DM e planejar retornos ao time. Então, aí é uma notícia que envolve o Lucas, né, que já está voltando a treinar. Até o Galo e o Vinícius voltaram a treinar, mas eles não têm condições de jogo ainda. Então, o Departamento Médico do São Paulo está diminuindo aí a quantidade de jogadores e talvez São Paulo já tenha aí um pouco mais aí de opções, né? Pelo menos jogadores que vinham jogando, né? O que alguns que têm lesão grave, e esses aí não dá para a gente contar, né? O Nestor, o Igor Vinícius, o Galo, né? Então, temos aí a questão. Notícias aí que apareceram no UOL. Promessa do São Paulo fura a fila e vai ao profissional e é alvo do Bayern. Aí tá falando do meio atacante, atacante de lado aí, o Henrique, né? Ele está sendo observado já há 6 meses pelo Bayern de Munique. Quem sabe aí, mesmo sem jogar, ele seja tem uma proposta aí e já vai embora do São Paulo, tá? Então, tem essa questão, né? Esperava-se que outros jogadores aí da mesma idade também já tivessem sido alçados, mas ele tem aí uma visão aí do Bayern que pode ser um bom jogador. Outra notícia aí que agitou bastante, né? São Paulo faz oferta de empréstimo por Ferreirinha do Grêmio. Então, segundo as notícias aí, o São Paulo fez uma proposta de empréstimo. O Grêmio não gostou da proposta, mesmo o Ferreirinha aí não gostou também. Parece que ele tem propostas aí de times de fora aí, da Arábia, de é, de outras ligas, e a proposta de São Paulo foi a mais baixa, vamos dizer assim, a menos atrativa.
O Grêmio, ele quer vender o jogador, ele não quer emprestar, certo? Especularam-se aí que o São Paulo ia envolver alguns jogadores, como o Luan, né? Mas esse negócio aí acho que tá cada vez mais difícil. Aí o pessoal usa esse, né, mas o Ferreirinha é São Paulino. Velho, jogador de futebol é um profissional, é um trabalhador. Ele vai para onde ele ganhar mais. Não tem esse lance de torcedor, certo? Ele pode ser torcedor fora do gramado, torcedor na casa dele. Mas quando fala de dinheiro, empresário, propostas de trabalho, o cara vai pensar nisso, certo? Então não tem essa. E assim, eu acho que São Paulo, se fosse, teria que ser uma proposta que para o São Paulo não pesasse muito, porque assim, ele teve um destaque lá em 2021, ano passado na Série B. Ele não jogou muita coisa no Grêmio, não conseguia nem ser titular. Esse ano também ele fez uma ou outra partida que aparece mais, mas não sei se merece todo esse sacrifício, não, tá? Eu acho que quer contratar um jogador com essas características, acho que dá para encontrar jogadores bem mais baratos e que possam ter. O Ferreirinha é aqueles pontas do Grêmio. Joga bem no Grêmio uma época e depois some, né? Você vê aí vários jogadores aí, né? Pontas, atacantes do Grêmio aí. Aí o caso aí, que Luan aí, que foi pro Corinthians, também não jogou nada. O Everton Cebolinha também, que foi lá pro Benfica, não conseguiu jogar no Portugal, né? E tá penando lá para jogar no Flamengo. Então, sei lá. É, acho que a gente tem que ver com uma certa dúvida. Aí tem torcedor que acha que ele é craque, eu acho que é um jogador mais ou menos. Com pouco espaço, o Luan vira incógnito no São Paulo para 2024, entenda. Então aqui está falando, né, que o Luan teve poucas, ele renovou com o São Paulo esse ano, mas teve poucas oportunidades com o Dorival. O Dorival não gosta de primeiro volante. Isso tá na cara. Os jogadores têm a característica de primeiro volante, marcador, tudo mais. Ele não gosta. Então tudo indica que o Luan será colocado aí à disposição do mercado, certo? Junto com o Mendes, aí que também é outro que faz essa função, que o Dorival não agrada. Isso está bem claro, né? Eu não acho, eu acho que tem que ter esse tipo de opção no elenco. O Luan é um bom jogador, mas se o Dorival ele vai dispensar alguns jogadores aí que agradam aí alguma parte da torcida. E a outra aí, né? Também do UOL, São Paulo renova com o Wellington Rato até o fim de 2026. Também eu acho esquisito isso, né? Falaram que ele tem proposta de futebol. Tá, chegou essa proposta. Ela foi oficial. Eu entendo o cara ganhou um campeonato, dá um aumento de salário. O aumento de salário até vai, não acho tão ruim, dependendo de como é esse aumento. Mas aumentar o tempo de contrato, lembra, né? O jogador já tem mais de 30 anos. 2026, a gente está em 23, mais 3 anos aí. Aí vira aquelas bombas lá que o São Paulo tem que ficar pagando salário por um tempão. Sei lá. Eu acho que deveria dar um aumento, mas não aumentar. Ele tinha colocado até 2025, né? Então, sei lá. E a ESPN, né, colocou aí com o Luiz Gustavo a caminho e a Argentina no radar. O São Paulo tem duas saídas prováveis para 2024. Veja detalhes, né? As duas saídas que são referidas é o que eu falei, o Luan e o Mendes. E o Luiz Gustavo e o argentino no radar é o Martins, lá que eu já havia comentado com vocês. O Luiz Gustavo, tá? Alguns aí falando, né? Maravilhas dele, eu acho que sim. Ele foi um bom jogador. Eu não sei se ele está ainda um bom jogador. É um jogador de 36 anos, vai ir para o São Paulo para ser um dos salários mais altos do time, e o São Paulo empilhando jogadores. Mas o Rafinha aprovou. O Rafinha não é dirigente, o Rafinha é jogador. E aí vira uma grande panela o São Paulo. O Rafinha já supostamente trouxe o Rames, né? Convenceu o Rames, agora conversa com o Luiz Gustavo. Né? Logo, logo tá o Robin aí, com 40 anos, vai vir jogar no São Paulo, que jogou com o Rafinha no Bayern também. Tá? Então, não sei. Mas parece que tá tudo certo, tá? A contratação do Luiz Gustavo. Então, acho que a gente terá ele como reforço, sim, e ganhando muito bem. Beleza? Então, pessoal, essas são as notícias, tá? Outra notícia aí, tá? Só para completar, o Alexandre Pato ele sofreu uma lesão aí no reto femoral, o músculo reto femoral. Não consegue mais jogar esse ano pelo São Paulo, então provavelmente não jogará mais com a camisa do São Paulo, certo? Então, essas aí são as notícias aí do São Paulo, dessas data FIFA aí, bastante coisa aí agitando o São Paulo. Beleza? Agora vamos falar então um pouco aí do pré-jogo aí de São Paulo e Fluminense. O São Paulo vai jogar com o Fluminense, né, fora de casa, buscando na primeira vitória, né, no Campeonato Brasileiro fora de casa. São Paulo aí, né, fazendo uma campanha bem ruim, né, longe do Morumbi. Porém,
Dizem que é um jogo aí de cordialidade, de entrega das faixas e tudo mais. Espero que o São Paulo jogue sério. O São Paulo tem que fazer o máximo de pontos possível. Quanto mais alta for a posição, maior é a premiação que o São Paulo tem pelo Campeonato Brasileiro. Então, acho que tem que levar a sério, porque o São Paulo não está nadando em dinheiro e precisa aí, né, de mais recursos. Então, assim, o São Paulo aí tem muitos desfalques, né? Jogadores machucados, jogadores suspensos, que é o caso do Wellington Rato, jogadores aí que estão com as suas seleções, né? O Ramos, a Arboleda. Então, a gente tem aí um quebra-cabeça aí. Realmente vai ser difícil acertar a escalação completa. O Dorival ele poderia experimentar o esquema com três zagueiros, porque pelo menos tem três zagueiros para colocar. O grande problema está no meio-campo, né? Tem muitos desfalques, assim, tem muitos volantes à disposição, porém não tem meias ofensivas. Quem sabe alguns aí ressurjam aí que não estão sendo aproveitados. Então, a gente tem um time aí diferente aí, certo? Então vamos ver a escalação aí? Vamos ver a escalação? Então, ó, olha só, pessoal. Escalação aí do time. São Paulo, então, é muito provável jogar com aquele esquema 4-4-2, 4-3-3. É possível jogar naquele, entre aspas, 4-2-4 que o Rogério ele também jogava, que é horrível, né? Eu não gosto, né? Fica um buraco no meio-campo. Mas, pelas opções que o São Paulo tem aí, eu não sei não, hein? Vamos ver. Ó, Rafael no gol, né? Linha de defesa. Rafinha no lateral direita. Diego Costa, há uma possibilidade de ser o Alan Franco, tá? Pode ser um ou outro, mas muito provável que seja o Diego Costa. Beraldo e o Wellington. Caio Paulista não joga, porque ele pertence ao Fluminense e está emprestado, né? Então não pode jogar. Meio campo, Pablo Maia e Alisson. Esses dois jogar. Talvez o Alisson um pouquinho mais na frente, talvez, tá? Agora que vem as dúvidas. O Lucas, em tese, está recuperado, então muito provável que ele jogue. Então o Lucas vai aparecer na escalação. Se o Lucas não puder, muito provável que seja o Juan jogando aberto do lado direito, tá? E uma possibilidade bem remota de jogar o Natan, porque no jogo contra o Cruzeiro, vocês se lembram, na escalação, lá no final do jogo, o Dorival colocou o Natan na segunda linha, aberto pela direita, tá? Então, é uma possibilidade remota. O outro meio-campo que é uma grande incógnita. Por quê? O Araújo também está emprestado pelo Fluminense, então não pode jogar. Então a gente tem como opções o Thales Costa, que é um volante, um meia, não se sabe muito bem a posição dele, joga lá para o meio campo. Pode jogar com o Gabriel Neves, sendo o segundo volante, o Alisson vindo um pouquinho mais à frente, tá? Ou ele pode puxar o Luciano para essa função de meia. Que o Luciano, eu não gosto do Luciano jogando. Para mim, ele tem que jogar da área, na área do adversário, lá naquele torno. Quando ele volta, o jogo fica enrolado, ele tenta aqueles dribles, ele tenta, prende muito a bola, então essa é uma possibilidade. E aí, ou se não, se jogar um desses meias que eu falei, né, o Thales, o Neves, joga o Luciano de atacante, acompanhado ou do Edson ou do David. Pode ser que ele coloque o Juan aberto pela esquerda, o Lucas, o Luciano ou o Edson David. E uma chance também que pode acontecer é jogar o Edson e o David na frente e o Luciano como meia junto com o Lucas, que aí eu não sei porque eu acho que o Lucas e o Luciano não combinam muito bem, não. São poucas as vezes, poucos momentos que os dois jogaram bem juntos, tá? Então, a gente tem essas possibilidades aí e quando o time está muito bagunçado assim, dá até medo, né? As possibilidades de uma derrota, né, são grandes. Então, pessoal, a gente tem essa situação. Com relação ao palpite, é difícil palpitar quando o São Paulo está com um time todo desarrumado desse jeito, contra um time que o técnico ainda vai treinar a seleção aí, acabaram de ganhar a Libertadores, então estão ainda cheirando ao álcool aí das comemorações. Então é um jogo bem difícil para dar um prognóstico. Eu acho que o São Paulo, se tivesse um pouco mais focado e o time mais inteiro, teria chance, né? Porque o Fluminense está nessa
questão aí já de relaxamento. Mas eu acho que o São Paulo vai ficar com essa sina de não vencer em casa. Eu acho que vai empatar esse jogo em 1-1, beleza? Então acho que vai dar empate aí. E aí, pessoal, a gente volta, né, no para fazer o pós-jogo. Então, espero aí estar com vocês novamente. A gente volta aí mais ou menos na quinta-feira, pós-jogo. Espero, né, que seja um pós-jogo de vitória, apesar que não estou muito esperançoso, mas torço sempre o São Paulo vencer, né, que vença todos os jogos, tá bom? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e seja longe de casa, seja muito desfalcado, vamos São Paulo, beleza? Grande abraço, pessoal, até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!